Capítulo 12. A evidência de Alice. Aqui! Exclamou Alice, esquecendo-se, no momento da agitação, que crescera nos últimos minutos, e pulou com tanta pressa que derrubou a bancada do júri com a ponta da saia, derrubando todos os jurados de cabeça na multidão lá embaixo, e ali esparramados, a lembrava muito de um aquário de peixe dourado que ela acidentalmente derrubara na semana anterior. Oh, eu imploro seu perdão, exclamou em tom de grande consternação e começou a pegá-los novamente o mais rápido possível, pois o acidente do peixe dourado continuava passando em sua cabeça, e ela tinha a vaga ideia de que deveriam ser coletados de uma só vez e recolocados na bancada do júri, ou eles morreriam. O julgamento não pode prosseguir, o rei declarou em uma voz muito grave, até que todos os jurados estejam de volta aos seus devidos lugares. Todos, ele repetiu com grande ênfase, olhando com firmeza para Alice enquanto dizia. Alice olhou para a bancada do júri e viu que, na pressa, colocara o lagarto de cabeça para baixo, e o coitadinho estava agitando o rabo de uma maneira melancólica, sendo incapaz de se mover. Ela logo o puxou e o ajeitou. Não que isso signifique muito, disse para si mesma. Acho que seria tão útil no julgamento de uma maneira como de outra. Assim que o júri se recuperou um pouco do choque de ficar de cabeça para baixo, e suas lousas e lápis foram encontrados e devolvidos, eles começaram a trabalhar muito diligentemente para escrever a história do acidente. Todos, exceto o lagarto, que parecia derrotado demais para fazer qualquer coisa, além de se sentar com a boca aberta, olhando para o teto da corte. O que sabe sobre esse caso? Perguntou o rei a Alice. Nada, respondeu Alice. Absolutamente nada? Persistiu o rei. Absolutamente nada, afirmou Alice. Isso é muito importante, disse o rei, voltando-se para o júri. Eles apenas estavam começando a escrever nas lousas, quando o coelho branco interrompeu. Sem importância, Sua Majestade quis dizer, é claro. Ele falou em um tom respeitoso, mas franzindo a testa e fazendo caretas enquanto falava. Sem importância, é claro, eu quis dizer. O rei disse apressadamente e continuou consigo mesmo em tom baixo. Importante, sem importância, sem importância, importante, como se estivesse tentando ver quais palavras soaram melhor. Alguns dos jurados escreveram importante e outros sem importância. Alice podia ver isso, pois estava perto o suficiente para examinar as lousas. Mas isso não importa nem um pouco, pensou consigo mesma. Nesse momento, o rei, que já estava há algum tempo ocupado escrevendo em seu caderno, gritou silêncio e leu em seu livro. Regra número 42. Todas as pessoas com mais de 1.600 metros de altura devem deixar a corte. Todo mundo olhou para Alice. Não tenho 1.600 metros de altura, afirmou Alice. Você tem, o rei contrapôs. Quase 2.000 metros, acrescentou a rainha. Bem, eu não vou, de qualquer maneira, disse Alice. Além disso, essa não é uma regra comum, você a inventou agora. É a regra mais antiga do livro, afirmou o rei. Então, deveria ser a número 1, replicou Alice. O rei empalideceu e fechou o caderno às pressas. Considere seu veredito, ele pediu ao júri, em voz baixa e trêmula. Por favor, majestade, ainda há mais evidências, intercedeu o coelho branco.
pulando com muita pressa. Esse documento acabou de ser apreendido. O que há nele? Perguntou a rainha. Ainda não o abri, respondeu o coelho branco, mas parece ser uma carta, escrita pelo prisioneiro para alguém. Deve ter sido isso, o rei falou, a menos que tenha sido escrito para ninguém, o que não é comum, você sabe. Para quem é direcionado? Um dos jurados questionou. Não é direcionado a todos, disse o coelho branco. De fato, não há nada escrito do lado de fora. Ele desdobrou o papel enquanto falava e acrescentou. Afinal, não é uma carta, é um conjunto de versos. Estão escritos à mão pelo prisioneiro? Perguntou outro jurado. Não, não estão, o coelho respondeu. E isso é a coisa mais estranha. Todos os jurados pareciam intrigados. Ele deve ter imitado a escrita de outra pessoa, o rei observou. O júri voltou a se animar. Por favor, Vossa Majestade, falou o valete. Eu não escrevi e eles não podem provar que sim. Não há nome assinado no final. Se você não assinou, disse o rei, só piora a situação. Deve ter causado algum prejuízo, ou teria assinado seu nome como um homem honesto. Com isso, houve um bater de palmas geral. Foi a primeira coisa realmente inteligente que o rei disse naquele dia. Isso prova sua culpa, confirmou a rainha. Não prova nada, interpôs Alice. Ora, vocês nem sabem do que se trata. Leia-o, ordenou o rei. O coelho branco colocou seus óculos. Por favor, majestade, por onde devo começar? Perguntou. Comece do começo, falou o rei seriamente, e continue até chegar ao fim, depois pare. Estes foram os versos que o coelho branco leu. Soube que de mim com ela falaste, e com ele foste me irritar. Ela disse que tenho caráter e arte, só é pena que não sei nadar. Ele mandou dizer que eu partira. Sabíamos que era verdade. Se ela descobrisse a mentira, qual seria tua realidade? Dei uma para ela, para ele deram duas. Tu nos deste 3 ou mais, mas a mim não chegaram jamais. Todas voltaram para as mãos suas. Se em toda essa confusão ela ou eu andássemos metidos, ele sabe que os livraria da prisão, completamente absolvidos. Sabe, eu andava desconfiado, antes de teu ataque, que tu trocavas de lado entre ele, eu e nós a cada baque. Não lhe contes que ela lhes deu sua aprovação, pois este sempre vai ser um segredo guardado no coração, entre mim e você. Essa é a evidência mais importante que já ouvimos, comentou o rei, esfregando as mãos. Então agora deixe o júri. Se alguém puder explicar isso, pediu Alice. Ela cresceu tanto nos últimos minutos que não teve medo de interrompê-lo. Darei 6 centavos. Não acredito que haja um átomo de significado nisso. Todo o júri anotou em suas lousas. Ela não acredita que exista um átomo de significado nisso, mas nenhum deles tentou explicar o texto. Se não há sentido nisso, falou o rei, isso salva um mundo de problemas, você sabe, pois não precisamos tentar encontrar nenhum. E, no entanto, eu não sei, continuou ele, estendendo os versos sobre o joelho e olhando-os de esguelha. Parece que, afinal, vejo algum significado neles. Só é pena que não saiba nadar. Você não sabe nadar, sabe? Acrescentou, virando-se para o valete. O valete balançou a cabeça tristemente. Pareço que consigo? Ele disse, o que certamente não parecia, sendo inteiramente feito de papelão. Tudo certo, até agora. O rei notou
e continuou murmurando os versos para si mesmo. Sabíamos que era verdade. Esse é o júri, é claro. Dei uma para ela, para ele deram duas. Ora, isso deve ser o que ele fez com as tortas. Você sabe. Mas continua. Todas voltaram para as mãos suas. Alice observou. Ora, lá estão elas. O rei falou triunfantemente, apontando as tortas na mesa. Nada pode ser mais claro do que isso. Então, novamente, antes de teu ataque... Você nunca teve ataques, eu acho, minha querida, perguntou a rainha. Nunca, a rainha respondeu furiosamente, jogando um tinteiro no lagarto enquanto falava. O infeliz do Bill havia deixado de escrever em sua lousa com o dedo, pois não fazia nenhuma marca, mas agora começou a usar a tinta, que escorria pelo rosto apressadamente, enquanto durasse. Então as palavras não vão te atacar, disse o rei, olhando ao redor da corte com um sorriso. Houve um silêncio mortal. É um trocadilho, o rei acrescentou com raiva e todos riram. Que o júri considere seu veredito, pediu pela 20ª vez naquele dia. Não, não, exclamou a rainha. Sentença primeiro, veredito depois. Que besteira! Alice gritou bem alto. A ideia de ter a sentença primeiro. Segure sua língua, a rainha ordenou, ficando roxa. Eu não, respondeu Alice. Cortem-lhe a cabeça, a rainha gritou com o máximo da voz. Ninguém se mexeu. Quem se importa com vocês? Interpôs Alice. Ela já havia crescido até o seu tamanho real. Vocês não passam de um baralho de cartas. Com isso, todo o baralho se levantou e voou sobre ela, que deu um gritinho, meio de medo e meio de raiva, e tentou se livrar deles. Ela se viu deitada no banco, com a cabeça no colo da irmã, que estava gentilmente tirando do seu rosto algumas folhas mortas que tremulavam das árvores. Acorde, Alice, querida, disse a irmã. Ora, que sono prolongado você teve. Ah, eu tive um sonho tão curioso, exclamou Alice. E ela contou à irmã o quão bem podia se lembrar de todas essas estranhas aventuras sobre as quais você acabou de ler. Quando terminou, sua irmã a beijou e disse: Certamente foi um sonho curioso, querida, mas agora corra para o seu chá. Está ficando tarde. Então Alice se levantou e correu, pensando enquanto corria. Que sonho maravilhoso havia tido. Mas sua irmã ficou sentada enquanto ela foi embora, apoiando a cabeça na mão, observando o pôr do sol e pensando na pequena Alice e em todas as suas maravilhosas aventuras, até que ela também começou a sonhar de certa maneira. E esse era o seu sonho. Primeiro, ela sonhou com a pequena Alice. Mais uma vez, as mãos minúsculas apertavam seu joelho e os olhos brilhantes e ansiosos a olhavam. Ela podia ouvir os tons de sua voz e ver aquela pequena e estranha sacudida da cabeça para afastar o cabelo errante que sempre entrava em seus olhos. E mesmo assim, enquanto ela ouvia, ou parecia ouvir, todo o lugar ao seu redor ficou vivo com as estranhas criaturas do sonho de sua irmãzinha. A grama alta farfalhou aos seus pés quando o coelho branco passou apressado, o assustado rato atravessando a lagoa vizinha. Ela podia ouvir o barulho das xícaras de chá, enquanto a lebre de março e seus amigos compartilhavam sua eterna refeição, e a voz estridente da rainha ordenando que seus infelizes convidados fossem executados mais uma vez. O bebê porco estava espirrando no joelho da duquesa, enquanto prato atrás de prato eram jogados em torno deles.
Mais ainda, o grito do grifo, o ranger do lápis na lousa do lagarto, os engasgos reprimidos dos porquinhos da Índia encheram o ar, misturados com soluços distantes da miserável tartaruga falsa. Então ela se sentou, com os olhos fechados, e meio que acreditou no País das Maravilhas, embora soubesse que teria de abri-los novamente e tudo mudaria para uma realidade enfadonha. A grama só estaria farfalhando ao vento e a lagoa ondulando no acenar dos juncos. As xícaras de chá, barulhentas, mudariam para sinos cintilantes de ovelhas, e a estridente voz da rainha para a voz do pastor, o espirro do bebê, o grito do grifo, e todos os outros ruídos estranhos mudaria, ela sabia, para o clamor confuso e ativo do quintal da fazenda. Enquanto o mugir do gado à distância ocuparia o lugar dos soluços pesados da tartaruga falsa. Por fim, imaginou como essa mesma irmãzinha, posteriormente, seria uma mulher adulta, e como ela manteria, durante todos os seus anos mais maduros, o coração simples e amoroso de sua infância. Como ela se reuniria com seus filhos pequenos e tornaria seus olhos brilhantes e ansiosos com muitas histórias estranhas, talvez até com o sonho do País das Maravilhas de muito tempo atrás, e como ela se sentiria com todas as suas simples tristezas, e sentiria prazer em todas as suas simples alegrias, lembrando-se da própria vida infantil e dos felizes dias de verão. Fim.